Olá, pessoal. Estamos aqui no podcast Sindilave Anel, eu e o Evert fazendo esse trabalho e esperando que vocês aproveitem, que nós temos um tema hoje muito importante. É isso aí, Otto. Hoje o nosso tema é sobre mão de obra, né? A gente vai discursar um pouco aqui, um debate com a nossa querida Melissa e o nosso diretor do Sindilave, o Thomas, da Lavanderia Super Branco. E acho que vai ser bastante profícuo essa nossa manhã aqui. Tudo bem, Melissa? Tudo bem, gente. Bom dia. Bom dia. Uma honra estar aqui, participar desse podcast aí, super inovador de vocês. Obrigada por terem me convidado. Uma honra maior, minha, Thomas Ottonari, da Super Branco, do Sindilave também, por estar presente não só prestigiando o Otton, que fez parte da história das lavanderias do Brasil, trazendo tecnologia do mundo, trazendo inovação, respeitando o ser humano e agora aprendendo aqui também com o nosso presidente do Sindilave, o Evert, e com a Melissa, diretora de RH. Então vai ser, para mim, não só participar, mas um aprendizado. Um prazer, Melissa. Prazer, muito prazer. Obrigada. Então, pessoal, o tema hoje é por que a mão de obra está ficando cada dia mais difícil? Evert, está está mesmo mais difícil? Otto, eu acho que... Aonde está a mão de obra, né, Thomas? Sumiu, né? Acho que está muito difícil. Tá? Realmente, o RH tem que se desdobrar para achar esses talentos, para que traga, para que a gente possa atender essa demanda da categoria de lavanderia, né? Eu não sei se é a forma do trabalho que a lavanderia exerce, mas está cada vez mais difícil, Melissa, a gente contratar e fazer com que essa pessoa realmente se fidelize dentro da empresa, que ela fique, né? Ela entra, mas o turnover é muito rápido. Né? Então, esse é o grande desafio. E vai dar aqui 2 dias de conversa, pano para manga. Mas nós estamos aqui bem assistidos com uma diretora de RH competente, que conhece bastante do Brasil e vai contar um pouco da vida internacional dela, também como diretora na Itália. E a gente vai fazer um bom comparativo aqui, viu, Thomas? Vamos que vamos aprender. Então, Melissa, você concorda que está ficando mais difícil? Isso é só aqui no Brasil? Pela tua experiência em outros locais, em outros países, o que você tem a dizer? É geral isso ou é só aqui um problema brasileiro? Não, com certeza não é só aqui. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais ouve, assim, os empresários reclamando ou procurando ajuda. E é engraçado que a gente pode falar de uma pequena realidade empresarial ou de uma grande corporação. Eu acredito que existem muitos desafios em comuns, mesmo em grandes empresas, né? Eu comecei minha carreira aqui no Brasil, então eu trabalhei numa empresa do agronegócio, uma empresa suíça, depois fui para Campari, trabalhei aqui em São Paulo, em Barueri, em Sorocaba, fábrica em Recife. E percebo mesmo como o mundo do trabalho foi mudando ao longo desses anos, né? Então, o trabalho que eu fazia antes não é mais o trabalho que a gente faz agora no mundo do RH. Acho que a tecnologia mudou muito, os funcionários têm muita opção, mão de obra jovem, também a mentalidade dos jovens hoje em dia muda bastante. E lá na Europa, eu estou morando em Milão faz 10 anos, e trabalhei no escritório central da Campari, da matriz, porém eu trabalhava com uma região na Europa, então eu atendia 7 países diferentes com realidades maiores e menores de RH, filiais da Campari nesses países. E eu acho que essa dificuldade começou antes do Covid e se acentuou bastante, eu acho que depois também do Covid, as pessoas começaram a se questionar, acho que a forma de trabalho, o trabalho remoto, a rotatividade realmente muito rápido. Então, assim, contratar é difícil, então o desafio de reter fica maior ainda, né? Mas, às vezes, a gente gasta tanta energia para fechar todas aquelas vagas, especialmente numa realidade maior, que você tem um monte de vaga e fecha daqui a pouco,
abriram novas vagas, né? O pessoal não ficou, ou às vezes acaba saindo e trocando mesmo de oportunidade profissional por um pouco a mais, né? E eu acho que a velocidade da mudança torna mais desafiador para a gente acompanhar a tendência, porque às vezes a gente não consegue entender, né? O que está acontecendo. E você está preso ali na operação com aquela pressão do dia a dia para resolver os problemas. Mas eu acredito que essa é uma tendência geral, e eu acho que as empresas, sejam elas grandes ou menores, tem que se perguntar o que eu posso fazer internamente, né? Se eu já investi tanto tempo para encontrar um profissional, a partir do momento que eu trouxe esse profissional para cá, o que eu tenho que começar a fazer diferente para reter, né? O Evert falou em reter logo no início, e ontem eu também estava um pouco organizando minhas ideias sobre esse tema, e eu acho que reter, com tudo aquilo que vem envolvido nisso, é a missão principal, né? A gente contrata alguém, você tem que ter um pacto ali, uma relação, construir um vínculo com aquele profissional, mas aquele emprego tem que ter um significado, né? Para a empresa e para o profissional também. Acho que o desafio é bastante geral e na Europa se aplica, seja empresa grande ou empresa pequena, muito para jovem, com muita dificuldade. Existem algumas características no mercado italiano, principalmente, que às vezes as pessoas não imaginam, né? É uma realidade trabalhista ainda mais protetiva, né? Protetiva, se fala? Sim. Então, o que acontece é que o custo é muito alto de contratação, mas o custo é muito alto para desligar profissionais que eventualmente não tenham performance ou não tenham metas ou, enfim, não cumpram com os requisitos. É uma legislação muito mais rígida, muito mais rígida. Então, hoje, grande parte dos jovens, eles conseguem acesso ao mercado de trabalho apenas por contratos temporários. Então, vão girando, né? Essa é uma dificuldade, por exemplo. Aqui no contrato temporário, terminou o contrato, a pessoa desliga automaticamente. E isso gera uma dificuldade estrutural, né? No segmento de lavanderias, há um tempo atrás, estava discutindo um pouco com meu pai, mais de 90% do segmento de lavanderias domésticas na Itália é de propriedade familiar. Né? Quase que não tem funcionário. Tem muito poucos funcionários, então uma pequena realidade familiar. Eles também acabam sofrendo bastante porque são menos articulados, têm menos associações, menos escolas profissionalizantes. Então, eu acho que isso também dificulta o acesso para contratar, para treinar, para investir, para ter uma rede, para ter acesso a treinamentos, né? É diferente do mercado brasileiro, que é mais aberto, você vê muito mais a realidade de franquias, né? No mercado europeu, especialmente na Itália, se você olha as lavanderias, são lavanderias de bairro, farmácias também. Então, você vê menos franquias e isso também, eu acho que gera um acesso um pouco mais restrito à inovação, a investimento, a treinamento, a contratação também, né, de pessoas do segmento. Então, mas mesmo numa realidade como a Campari, a gente enfrentava muito esses desafios para contratar e também para reter pessoas. Thomas, você, da tua experiência com lavanderia, você está em lavanderia há quanto tempo? Eu, particularmente, esse ano vai fazendo 19 anos. 19 anos que eu estou no mercado de lavanderia. Atuei como advogado um tempo, atuei no Ministério Público, concursado. Abandonei o setor porque meu pai adoeceu de câncer. E era uma lavanderia pequena e precisei abandonar para ajudar a família, meu pai, minha mãe. E eu topei o desafio do setor do empreendedorismo. Era uma lavanderia familiar, pequena. Hoje é uma lavanderia industrial, a Super Branco. Não era industrial? Era industrial, porém uma industrial bem pequena, atendendo pequenos restaurantes, hotéis pequenos. Era com equipamentos bem velhos e arcaicos. O que nós fizemos? Para você conseguir reter mão de obra, reter talentos, você tem que oferecer melhores condições.
estrutura. Aí você traz tecnologia, traz tudo que há de mais moderno hoje na Europa e no mundo, nos Estados Unidos, não para poder você só crescer, mas para poder encantar quem está trabalhando com você. Eles estão investindo na gente, estão investindo em equipamentos que minha vida não vai correr risco. Quanto custa uma vida? Um equipamento que, de repente, não tem todos os sistemas de segurança, ele vai lá e sofre um acidente de trabalho, ou morre. Que nós já verificamos alguns acidentes de trabalho, mas de tudo eu estou colocando a investir, não importa o valor, mas o valor vida, para mim, sempre foi fundamental. Essa foi a minha virada de chave. E você acha que do começo, quando você entrou para agora, ficou mais difícil a mão de obra e reter as pessoas? Você sentiu alguma diferença de 19 anos para cá? Totalmente. O mundo mudou. Estamos numa geração, essa geração Z que fala, essa geração, muita gente reclama, fala que é difícil, muito mimimi, muito que não quer trabalhar como antigamente. Porém, se você entendê-los, é uma geração que é estudada. Eles não vão trabalhar somente porque precisa trabalhar, porque precisa fazer, porque eu estou pagando. Eles precisam de encantamento. Toda hora encantar. Eles precisam de propósito. Significado, né? Se eles não tiverem um significado, eles não vão trabalhar. Agora, se a empresa, empresarialmente, o empreendedor, o dono de lavanderia, que conseguir construir a missão, visão e valores da empresa, porque cada empresa tem que ter os valores bem definidos do dono. Defina os seus valores. Defina os valores como propósito, linha de trabalho, e o RH vai trabalhar em cima disso. Esses são os valores e esse é o nosso propósito. Aí você coloca, o nosso propósito é salvar vidas, fazer parte do ramo hospitalar. E conseguir trabalhar isso. Se a gente não trabalhar, a gente não consegue salvar uma criança, um jovem que está no hospital, um idoso, um hotel, para que um familiar vai estar por lazer ou está hospedado do lado do hospital, fomentando trabalho, fomentando mais impostos que vão para a saúde, para a educação desse país, promovendo. Hoje eu acredito muito ainda na missão da lavanderia. Na missão da lavanderia como instrumento de mudança social, para pagar mais impostos. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, eu quero pagar mais impostos corretamente para que o dinheiro vá para a educação. E se você conscientizar que esta é a nossa missão para cada colaborador, essa molecada veste a camisa. Não todos, a gente não consegue atingir 100%, mas eu estou mentorando algumas lavanderias pequenas, algumas empresas que não são do ramo. Primeira coisa, cria o teu propósito, cria os teus valores. O meu valor é família. Então coloque melhoria contínua. Hoje, melhor que ontem e amanhã, melhor que hoje. Não precisa falar, eu exijo isso toda hora. Mas pequenas melhorias. E comemore, gente. Comemore as pequenas vitórias, as pequenas melhorias. Porque é difícil. Então, nessa experiência, é difícil para todo mundo. Mas como lidar com essa nova geração é o caminho para o sucesso. Aí você consegue navegar nessas águas mais difíceis e o difícil se torna fácil no futuro. E, Melissa, você acha que a época da pandemia, que teve o home office, teve alguma influência? Porque o trabalhador mais braçal, vamos dizer assim, que a produção depende do trabalho dele, não tem como fazer home office, né? Porque e ele vendo a turma lá do escritório de home office e ele falou, poxa, eu também quero ter um pouco de lazer, né? Você acha que na geração nova isso pode ter tido alguma influência para ter tantas faltas? O Evert mesmo me conta que trabalhando 12 por 36, todo sábado que é a escala dele, ele falta, porque... Realmente, Como que é isso? Complicado, né? O ser humano hoje está realmente sem valores, né? Eu acho que,
principalmente essa nova geração, o que eu sinto, esse problema da família, né? Hoje as pessoas não têm mais aquele senso de família como a gente foi criado, né? Como as gerações anteriores foi criado. Então, muitas vezes a mãe é o pai e a mãe da família, não soube trazer essa educação de uma forma correta aos seus filhos, e nós estamos colhendo esse resultado. Nós temos um aprendizado que está presente na escola passou, né? Então nós estamos falando de uma categoria de lavanderia que é a classe D e E da sociedade, né? Nós não estamos falando aqui numa classe mais elevada, né? Nós estamos falando uma produção onde as pessoas moram em periferia, aqui em São Paulo, eu acho que na maioria dos estados, são pessoas sofridas e que não tiveram esse amparo. E a escola não preparou, onde... né? Quem que tem que preparar, né? Porque antigamente, quando jovem, eu conversava com meu avô, ele transmitia os conhecimentos dele com meu pai, e a gente projetou um futuro. Você tem que fazer isso, você teve uma orientação e tal. O jovem é mais independente. Hoje o jovem não tem essa preparação. Eu ia para a escola, meu professor lá, seja ele do ginásio, do colégio, ou até mesmo da faculdade, sempre te orientava e te dava um caminho, era um mentor, né? E para que você pudesse ter a sua tendência, né? Então, você tem mais área administrativa, você tem mais áreas de vendas, você tem um perfil mais para isso e para aquilo. E hoje você não tem isso mais dentro das escolas. Uhum. Você tinha uma educação religiosa, né? Onde preceituava o catolicismo nesse país. Depois da década de 1988, com a nova Constituição, se regulamentou esse diversos números de crenças que nós temos aí. Por isso que as igrejas evangélicas expandiram. Explodiram foi de advento da Constituição de 1988. E aí, o que aconteceu com tudo isso? Né? Sobrou para a empresa fazer todos esses papéis. Então, a empresa hoje, ela tem que fazer aquele papel de trazer o sonho, que é o encantamento que você diz, para aquele cara que está entrando na empresa que não foi preparado para ter um sonho. Aí você tem que dar o encantamento para ele. Aí depois você tem que ter a educação continuada para que ele tenha um convívio, porque tem muitos funcionários que não sabem dialogar, não sabem sentar numa mesa, não sabem compartilhar efetivamente as tarefas e os processos que a gente precisa. Né? Então, você vai trabalhar toda nessa área educacional. Então, a empresa hoje, ela está fazendo todos os papéis que não foram feitos. É um problema estrutural, né? Mais do que um problema social, um problema individual desse setor, é um problema estrutural do mundo hoje. Do mundo. Né? E não acho que vai mudar, né? Não vai mudar. Essa geração não vai, de repente, voltar a ter os valores que a gente tinha de responsabilidade, de comprometimento, né? Eu mesma, às vezes eu olho, 15 anos atrás, falei, gente, como eu rodava? Eu saía de Interlagos, 6h30 da manhã, chegava em Sorocaba, às vezes 8 horas da manhã já estava em Sorocaba. Fazia isso 3 vezes na semana. Às vezes eu mesmo olho para trás e falo, nossa, eu nem sei como aguentava. Na época de estágio, trabalhava de dia, ia para lá para Paulista, estudava até às 11. E hoje eu vejo como mudaram os valores, né? Hoje tem uma geração que olha e faz assim... Não. Como assim? Né? Porém, eu acho que hoje a gente tem que pensar o que é possível e o que é factível dentro da realidade de cada lavanderia ou de cada empresa para lidar com essa geração de mão de obra que é a que está disponível, né? Esse exemplo que você deu é bastante simbólico, né? Do rapaz que no dia que ele tem o plantão dele, no sábado ele falta. Pergunta por que ele falta, né? Além da questão pessoal de falta de valores, enfim, a mão de obra está tão difícil, ele sabe que ainda que ele falte... Né? Às vezes a realidade da lavanderia está dependendo dele. Não vão me mandar embora, porque eles vão demorar para arrumar outro para o meu lugar. Então, existe um problema estrutural, porque se ele tivesse com medo de perder o trabalho, talvez ele ia segurar um pouco mais as pontas. Mas como está difícil de encontrar, a gente começa a ver esse tipo de comportamento. Mas eu acho que o desafio
também voltando um pouco aos pontos que o Thomas trouxe, de que forma eu posso conhecer mais o meu time e trabalhar no significado que tem para ele ou para ela esse trabalho, né? Hoje em dia todo mundo sabe, só o salário fixo, gente, não retém mais ninguém. É como se o salário fosse o commodity. Na nossa época existia um conjunto de valores, né? A estabilidade para a gente era até quanto tempo? Nossa, eu já estou há 3 anos da Campari. Você quase tem um orgulho disso. Hoje em dia, isso não é mais uma medida de valor para essa geração, especialmente se por R$200 a mais eles conseguem uma outra coisa, né? Então, eu acho que o desafio está em nós sabermos nos adaptar e também não mudar nossos valores, mas adaptar as práticas dentro da empresa para reter esse profissional, né? Quando a gente contrata alguém, não é só fechar a vaga, é saber você veio aqui fazer o quê, né? O que você gostaria de crescer aqui dentro? O que esse projeto, esse cargo... Você pensa em trabalhar comigo quanto tempo? Isso aqui é o que eu vou poder oferecer. Eu ofereço treinamento, daqui 2, 3 anos você não vai ser mais o mesmo profissional que você é hoje. E muitas vezes eu sei que financeiramente, às vezes, é bem difícil, né? Não posso pagar tanto a mais que a concorrência. Não posso dar não sei quantos mil benefícios. Pergunta, às vezes, esse pessoal também tem ideias. Às vezes é uma flexibilidade... Às vezes é um dia extra de folga, não sei, conquistado. Às vezes é uma premiação. Mas eu acho que o maior desafio é sair desse grande propósito da empresa, né? Como você colocou muito, para nós, a questão do valor à vida, a questão da nossa contribuição àquela indústria da saúde, que não existe se a gente não existir, é uma grande visão. As pessoas têm que saber. Eles fazem parte de que barco? Que ele está trabalhando. Mas, além disso, eu acho que o mais desafiador é você desmembrar essa visão no dia a dia. Porque é o dia a dia que perde significado. Né? Você fala, mas vem aqui todo dia, aí meu chefe, me enche o saco, com horário, sabe? Eu nunca tenho a folga, não sei o que lá. E ali a gente perde, né, esse comprometimento. Mas eu acho que se a gente consegue traduzir essa grande visão num propósito do dia, a semana, galera, bater uma meta, né? É dividir isso em pequenos blocos de objetivos, onde, matei um leão lá, o time matou aquele leão, estou feliz, estou satisfeito. Né? Comemorar, mas tem que receber algo em troca. Que seja uma participação, que seja um bônus anual, que seja uma política de dias extras de folga, sabe? Num esquema de rodízio, eu não sei. Eu acho que cada realidade consegue entender o que gera significado numa população. Na Campari, um problema que a gente tinha muito não era nem tanto a discrepância do pessoal da fábrica com o pessoal do escritório. Gente, o pessoal de fábrica sabe que o trabalho precisa ser feito na fábrica. Né? Muitas vezes o que eles queriam era um pouco mais de organização. Gente, trabalham melhor a previsão das vendas. Vocês estão tudo em casa trabalhando e a gente está aqui emendando um turno no outro porque, de repente, teve um boom depois do Covid e a gente tem que agora trabalhar todo final de semana para produzir, porque quando o Covid começou a relaxar, o negócio teve um pico de venda absurdo. E o pessoal da fábrica estava super sobrecarregado, além de estar trabalhando fisicamente. Mas o desafio, por exemplo, para o público mais jovem de escritório era, gente, eu vi o quanto a gente pode ser produtivo de casa. Cidades como Nova York, Londres mesmo, o custo mensal de transporte é altíssimo. Todo mundo mora nas extremidades da capital. Então, já estava acostumado a botar no orçamento do mês, sabe, 200 pounds, 300 pounds de custo de transporte, né? Que lá é um custo pessoal do profissional. Quando vem uma realidade do Covid que te mostra que o trabalho administrativo é eficiente de casa, eles falam, não vale a pena para mim perder todo esse tempo e todo esse dinheiro no trajeto. Então, a gente não estava conseguindo repopular o escritório, né? E é um problema geracional esse. Acabou virando um problema contrário. E é um problema, né? Aqui em São Paulo também esse, né? Quantas pessoas hoje não querem voltar e as empresas têm que ser criativas para construir a política. Então, se fala, gente, essa coisa vai voltar ou não vai voltar? Não vai voltar mais como era antes. Não adianta o que a gente vai falar dos meninos e das meninas. Se eles não vêem mais o valor, não sei o que lá, não adianta, não vai voltar. Então, de que forma eu posso oferecer um significado? Você fala,
ele pode mesmo ir ganhar R$200 a mais de fixo, não sei aonde. Às vezes, com certeza, eu acho que vocês têm uma mão de obra que não tem concorrente só no setor de lavanderia, né? Eu acho que vocês perdem profissional. Vocês perdem profissional para várias indústrias, né? Então, qual que é a chave para aprender? A chave no dia a dia da empresa específica, eu acho que tem que achar a chave ali. O meu time valoriza o quê? Valoriza flexibilidade, ou valoriza treinamento, ou valoriza, fala, olha, eu sei que você pode trabalhar em várias indústrias, mas aqui você pode ser especializado. Aqui eu vou investir em você, aqui você vai ter acesso a treinamentos, aqui você vai poder galgar talvez um caminho daqui 5, 10 anos que você não tinha imaginado, né? Aqui a gente tem um know-how técnico e descobrir outras formas mais criativas que talvez não tenham um impacto tão gigante no custo, mas que tenham um valor. Então, qual é o novo sistema de valores dessa geração e de que forma que eu posso atender esses valores, né? Melissa, esse é um grande desafio do SINDILAB, junto com toda a massa empresarial, realmente sair dessa curva de achatamento de piso, tentar montar aí cargos e salários, efetivamente, para que a gente tenha uma escala de crescimento desses profissionais dentro da lavanderia, porque uma realidade é que ele entra atendente e 30 anos depois ele está atendente. Ele entra auxiliar de lavanderia, 20 anos depois ele está auxiliar de lavanderia. Então, quer dizer, ele não tem uma carreira dentro... Não tem um plano de carreira, né? Dentro da empresa. E tinha que ter alguns gatilhos ali, um quinquênio, né, para incentivar financeiramente ele ter essa atração pelo aquilo que ele está fazendo. E somos engessados, né, pela legislação, porque você vê o impacto da folha de pagamento das empresas é o que faz o negócio, relação de custo de preços e tudo, e a gente está tentando fazer uma isonomia no Estado, onde todos paguem os mesmos valores, os mesmos benefícios, né, para que a gente iguale esse jogo na parte de mão de obra. Mas, se não pensar efetivamente de como atrair, com uma jornada de trabalho melhor, porque hoje tem esse sacrifício também, se você pegar no ramo doméstico, é 6x1. Ele trabalha todos de segunda a sábado. E folga de domingo. Se você pegar no setor hoteleiro, ele trabalha 5x1 ou 12x36. Ainda o 12x36 é uma escala um pouco melhor, porque troca um dia pelo outro, mas ele trabalha tem uma exaustão num dia, de mais de 12 horas de trabalho, fora essa transposição de jornada de transporte. Né? Então, o cara acaba se enchendo, né? E monetariamente falando, financeiramente, concorrendo com um auxiliar de limpeza está no nosso piso e tal, e o serviço é muito mais tranquilo. E demanda do quê, né, Thomas? Da produtividade. Se você não passar os seus 10 mil lençol por dia, você não atende seu cliente. Quem passa esses 10 mil lençol é aquele seu colaborador que tem que cumprir essa meta. Né? Então, eles vão trabalhar num trabalho mais tranquilo, onde a cobrança seja menor, onde a producência dele, ele controle de uma forma de menos desgaste. E essa é a chave que nós temos que encontrar, né? Porque está realmente difícil. O Everett falou uma coisa importante, que é o plano de carreira. Né? Na lavanderia, imagina uma lavanderia pequena, que tem 5, 8 colaboradores trabalhando. Então, vamos dizer, o lavador vai ser lavador, vai ser sempre lavador. Então, não dá para ter um plano de carreira? Dá, porque ele pode ser lavador A, lavador B, lavador C. Na medida em que ele vá se especializando, você pode mudar a nomenclatura, mesmo chamando de lavador, né? Ou lavador plus, lavador master, pode colocar uma sigla e ele ter um ganho maior. Na medida em que você sente que ele ganha experiência, fez cursos, né? Recebeu certificado de curso, você pode dar
uma promoção para ele, e isso, o que entra embaixo, vê que ele, mesmo como lavador, ele pode ir ganhando, tendo a chance de ganhar mais. Eu acho que isso é um ponto que os jovens pensam. Ele entra no trabalho, mas ele não quer ficar só ali, ele quer sentir que ele pode evoluir, né? Como você falou. Se ele é preparado para outros assuntos do mercado, né, e ele evolui como pessoa, mesmo que não seja naquela empresa, ele pode ir para outra e ter uma evolução. O jovem não quer ficar parado, ele quer evoluir, né? Então, os jovens eles têm ambição, a gente tem que ler essa ambição de uma outra forma, né? Com outro sistema de dentro da empresa valores. ter um plano de carreira que ele possa evoluir, né? E também a liderança, né? A liderança não só do dono, mas as lideranças médias dentro da lavanderia, os supervisores, os chefes. Nós estamos fazendo o curso de liderança na ANEEL, fizemos o primeiro curso e a gente enfatizou aspectos práticos, né? Contar a história da pessoa, né? Porque a pessoa tem que se sentir que pertence àquele grupo. Né? Nós trabalhamos na organização também, ensinamos os 5S para os supervisores e outros aspectos. Nós fizemos coisas práticas, desmontamos o laboratório lá da ANEEL, que é uma mini lavanderia, bagunçamos ele todo e a turma tinha que organizar, né? E fizeram um trabalho espetacular, porque a gente vê que as lavanderias é tanto movimento, é tanta roupa, é tão rápido que tem que fazer, que às vezes vão ficando as roupas pelos cantinhos, né? A lavanderia fica desorganizada. Então, isso, como você falou, influencia sim, porque o colaborador vem de metrô. O metrô é um 5S perfeito. Você não vê um papel no chão, o trem para sempre no mesmo lugar, abre a porta, fecha, automático. Ele está acostumado com uma coisa super organizada. E às vezes chega na lavanderia, a lavanderia não consegue ser organizada. Então a gente introduziu isso no curso de liderança, né? Treinar os líderes de nível médio nesses aspectos de liderança, que isso também pode ajudar na retenção. E a parte humana, né? Porque o colaborador sentir que ele é gente. Eu não estou só interessado na mão de obra, eu estou interessado na pessoa, né? A gente teve um exemplo bem desafiador, uma época que a Campari montou uma fábrica no Porto de Suape. O governo de Pernambuco concedeu incentivos fiscais para muitas empresas, então foram várias fábricas lá, inclusive do nosso setor, né? Mas Suape é um pouco afastado ali de Recife, então atrair mão de obra começou a ficar difícil, mesmo reter a mão de obra, né? Porque começou uma concorrência ali de fábrica nova pipocando e você fica preso nos pisos, né? Você não pode ficar aumentando base, porque se aumenta a base, daí aumenta encargo, daí aumenta, né? Onera muito rapidamente com inflação e tudo mais. E a gente criou um programa, depois de entender com aquele grupo lá da fábrica, que, assim, é um grupo que tem filhos e tem limitações para oferecer também educação e tudo mais. Então, foi um programa que nos ajudou muito a reter, no longo prazo, os funcionários, né? Era um programa de subsídios educacionais para a escola de inglês. A gente fez convênio com escolas e também de material escolar, mas os funcionários, para aderir ao programa, tinha que respeitar a regra de absenteísmo, né? Sabia que, vou sair da Campari, vou perder, tenho 3 filhos, vou perder 3 subsídios, né? Então, eram coisas que muitas vezes a gente tem que ir criando, que atendem um significado para uma população. Talvez no escritório X é toda uma outra coisa, né? Mas isso nos ajudava muito a não perder funcionário, porque cada vez que perdia funcionário, a gente não achava nem temporário lá. Tinha uma limitação de número de mão de obra industrial ali em Suape.
Então, o chamava Educa Campari na época ajudou bastante a manter as pessoas lá, porque tinha um valor importante para aquelas famílias, e respeitar o mínimo de regras ali, porque para eles tinha um significado. Então, às vezes é o salário, às vezes é uma outra coisa, mas tem que ter uma criatividade doida, dependendo do perfil ali do pessoal que você trabalha. Entender qual é o problema e ter... Tem empresas que ajudam no transporte, né? Quando é longe, tem o ônibus e tal, não é tanto o nosso caso de lavanderia. Eu já vi empresas, não também de lavanderia, tinha salão de beleza dentro da lavanderia. Aliás, eu vi isso numa lavanderia, sim. Eu vi numa lavanderia no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, uma lavanderia hospitalar, tinha a pintar a unha das funcionárias. Não era um salão completo, mas tinha o cantinho, elas marcavam a hora e as mulheres podiam fazer a unha. Né? O que você falou, achar o ponto que às vezes não é salário, às vezes não é transporte, mas achar aquilo que possa ajudar a reter a pessoa. E outro exemplo que eu vi numa lavanderia doméstica, os donos almoçam junto com os funcionários. Uma mesa desse tamanho aqui, são 8 funcionários, e eles fazem o almoço e almoçam junto com os funcionários. O funcionário, vamos dizer, tem uma economia grande porque recebe o almoço e ainda tem essa relação com as pessoas. É difícil isso, né? Uma lavanderia industrial, principalmente, que não tem muito espaço, né? Mas são coisas que, como você falou, Melissa, tem que pensar, tem que achar com criatividade qual é... E entender também quando o cara sai, por que ele está saindo, né? Ou esse do sábado... O que você faz de tão importante no sábado que você não está podendo vir todo sábado? Às vezes o cara fala, olha, eu jogo num time de futebol e o jogo é todo sábado. Sim. Então, vamos dizer assim, procurar entender, e mesmo o que sai, né? Por que você saiu? O que você não gostou daqui? Uhum. E às vezes a pessoa vai falar com mais sinceridade, olha, eu não gostei daqui porque a chefe é muito mal criada. Aí ele fala, ele já está saindo, né? Então entender um pouco a dificuldade das pessoas e o porquê, né? Porque como o Everett falou, às vezes é difícil para a gente porque a gente tem o senso de trabalhar, o senso de... acha que os outros têm que ter também, na realidade não é, né? Eu tenho que falar, puxa vida, eu acho que ele tinha obrigação de vir, mas mudou, agora os caras pensam diferente. Né? Cada um tem agora a sua necessidade, né? Então, e o mundo está muito individualizado, né, Melissa? Então, ô Thomas, é um desafio grande para nós que somos empreendedores no ramo de lavanderia. O desafio é maior porque o hotel e o hospital, principalmente, não para. Ninguém quer vir trabalhar sábado, domingo, feriado, e a gente precisa atender o hospital. A doença não escolhe. A pessoa, o acidente não escolhe. Então, a gente precisa estar lá atendendo. Até os hospitais estão com dificuldade de ter médicos e enfermeiros. Eles também têm dificuldade. Muito. Eu estava com meu pai na UTI esses dias, a enfermeira e o médico dobrando, estava no 12h36, dobrando o horário, porque no plantão simplesmente não chegou ninguém para substituir. Não chegar, e eles não podem, existe uma regra no hospital que não pode abandonar até chegar outra pessoa. Então, assim, fiquei assustado. Impressionado. Que tá geral... Tá difícil, principalmente no nosso ramo, Everett. Ninguém quer vir sábado, ninguém quer vir domingo. Aí eu queria trazer um ponto, Otton. Como conseguir a chave? Aí eu falo agora para os pequenos empreendedores, porque vocês são guerreiros. Vocês são guerreiros porque você tem um lavador e o cara falta. Quem vai para lavagem? O dono. O cara tem que ver, ele é o financeiro, ele é o comercial, ele é o RH. E aí agora ele é lavador.
É. Aí o motorista falta. Ele só tem um motorista. Pega ele não o carro, tem dinheiro. É. Ele vai no carro e entrega. É o que eu passei. Então dava vontade de explodir, dava vontade de... Então vocês, assim... Peraí, o dono também não é... O empresário também não é ser humano? Ele não tem família? Ele não tem vida? Aí eu queria trazer o conceito de solidariedade. Rousseau fala, o que é solidariedade? Rousseau fala no seu livro, Contrato Social. Eu falo muito isso. É o poder de se colocar no lugar do outro, do próximo. Eu sei que dá vontade para vocês explodirem. Agora eu que tenho que lavar, eu que tenho que pegar o carro, eu que tenho que substituir gente. O conselho que eu dou, resiliência e nunca desistem. Nunca desistam. Não parem. Eu sei que é difícil. Primeiro, não deixe de acreditar em vocês. Respire, porque explodir é pior. Respire. E você trazer o conceito de solidariedade de Rousseau para que cada colaborador entenda que você também é ser humano. Eu acho que se você conseguir de 70% a 80% entenderem que você também é ser humano, através de atitude, de encantamento, a lavanderia fica um caos. Você é pequeno, você é sozinho. Mas é Quando falta um, às vezes é 30% da mão de obra que está faltando naquele dia. Mas construindo nesse exemplo que você deu, Thomas, eu não sei se as lavanderias menores operam dessa forma, eu acho que nesse contexto é fundamental que dentro de uma lavanderia que tenha 5, 6, 7 pessoas, todo mundo saiba fazer tudo. E talvez essa, né? Quem lava, lava, quem passa, passa, mas eu acho que as pessoas têm que ser treinadas, é só o motorista exclusivo, tá na rua. O que é uma vantagem para a pessoa, porque ela se aumenta torna... a empregabilidade dela e aumenta a sabe operar a máquina, sabe passar. Pode ser Mas aí vem um colaborador que vem e fala, pelo meu contrato de trabalho não me permite, eu não posso ir. Acontece. Claro. Mas eu não vou. Mas, Thomas, dúvidas, mas você tem que... Tem desafios. Mas aí você isso tem que adequar. no contrato de trabalho, tem colocar que adequar. treinamento em todas as funções da lavanderia. Ter uma observação no contrato de trabalho. Né? E isso pode ser dentro do plano de carreira. Né? Se eu sei lavar e sei passar, eu já posso evoluir no meu plano de carreira. E talvez pagar aí um acréscimo de função para que dá um incentivo para que ele faça e fique se sinta tem que ter um incentivo. Melhor, tem que ter um incentivo. E aí, Thomas, eu sempre falo isso com o Otto há muitos anos, né? E por isso que nós resolvemos aqui fazer essas instruções aqui no podcast, aumentar pela ANEEL os consultores, né, para que a gente possa ajudar os empresários de lavanderia, porque o empresário de lavanderia é solitário. Não tem lugar nenhum que vai ensinar o dono de lavanderia a como se comportar. É o falso fácil, que eu e o Otto já diz isso há muitos anos. Todo mundo acha que é muito fácil lavar roupa e quando você está atrás de um balcão, né, Melissa? Vocês que tiveram uma grande companhia, uma das maiores em São Paulo, na área... da bebida, né? De lavanderia doméstica, né? A VIP Lavanderia, e foi um dos precursores aí em franqueamento nesse segmento, há muitos anos atrás. Então, sabe o problema que é tudo isso, né? E o dono de lavanderia é solitário. E nós temos que trazer esse solitário para próximo da gente, para que a gente possa apoiá-lo. E, de repente, numa necessidade dessa, né, como você já me socorreu e eu já te socorri, como a gente socorre outras empresas, a gente tem essa comunicação de falar, lava para mim, passa para mim, empresta um caminhão para mim, você tem um terceiro seu aí que possa vir fazer um frete para mim aqui nesse dia que eu estou meio enclausurado, ou você tem um dispositivo, solidariedade, né? O equipamento lá, queimou não sei o que da minha calandra, aí eu tenho aqui, você me empresta um moletom que não tem lá e tal. Então, isso nas grandes lavanderias já acontece, né? Mas para o pequeno, né, Thomas, não existe essa solidariedade entre os empreendedores, entre os donos de lavanderia. Tem que sempre aumentar e melhorar. Eu queria cumprimentá-lo, Otto. Uma coisa que eu vi aqui, e
E reforçando, Herbert, parabéns, pensando no pequeno. Qual é o caminho? Esse apoio que a ANEEL e vocês estão oferecendo para os pequenos, que é... Ele está no meio do caos, ele não sabe o que fazer, ele está perdido, mas explodir, ou ficar nervoso, ou criar uma briga entre eles, colaboradores, é pior. O que é melhor? É profissionalização, e o Otton vem e fala, vamos orientá-los dando curso de liderança. Vamos orientá-los trazendo a metodologia do 5S, Seiri, Seito, Shitsuke, coordenação e limpeza. Aí você ensina e faz essa capacitação dos pequenos, naturalmente os pequenos vão começar a melhorar o dia a dia e ele consegue implantar metodologias e um ambiente mais agradável. Esse modelo de sentar todo mundo, vamos almoçar junto, são coisinhas pequenas que numa empresa pequena é possível fazer. Com certeza é. É isso aí. Eu queria parabenizá-lo. Parabéns, acho que é isso. Só finalizando. Então, desculpa, Melissa. Imagina. Pessoal, o assunto é inesgotável e não acaba, né? Então, a gente agradece muito. Acho que o papo foi sensacional. O Herbert teve essa ideia. Vamos fazer em 4, vamos trazer uma pessoa de fora do ramo para falar. E esse foi o primeiro podcast ANEEL Sindilave nesse formato, né? Não que a gente não vai continuar no formato 1 a 1, né? Mas quando tiver temas, e esse tema de mão de obra, falar mais especificamente de como pode montar um plano de carreira, como pode ter essas ideias, como você falou lá da Campari, né? E ver que uma empresa grande também tem dificuldade. Então, esse tema vai se repetir em outros podcasts, né? Então, a gente está muito agradecido da presença de vocês e vamos para uma próxima etapa, um próximo podcast com outra perguntinha que não quer calar, né? Otto, a gente está sempre aprendendo, ensinando, e isso é evolução, né? Então, né, Thomas, eu acho que cada um contribui um pouco. Tivemos aqui uma honra muito grande de estar com a Melissa, que aproveitamos aí a estadia dela aqui no Brasil rapidinho. Prazer foi meu. Né? Então, e a gente sabe a grande profissional que ela é, o exímio de exemplo no setor de RH, e a gente se sente muito feliz e orgulhoso de ter pessoas como você, Melissa, que divide, que compartilha e que nos ajuda o tempo todo, não é só aqui, né, Otto? Porque qualquer pergunta que você faz para a Melissa, qualquer ajuda que você pede para a Melissa, ela sempre está aí prestes a nos ajudar. E você, né, meu diretor, Thomas? Isso, meu amigo. É um diretor de RH nato, ele, né? Dá para ver. A especialização dele, está estudando muito agora. Eu queria que você falasse um pouco desse negócio aí do Zhang Yi, do obstinado, né? Ele entra numa mentoria muito forte e ele está nos ajudando e vai nos ajudar aí 2026, 2030, vai ser nosso diretor industrial no segmento, continua na nossa chapa. O mundo se tornará cada vez melhor com a palavra solidariedade. Concordo. Eu tô com a mentoria do Zhang Yi dentro da solidariedade de aprender com ele, aprender como escalar, como escalonar, como lidar com gestão de pessoas. Na empresa dele, não fala mais de RH, não é recursos humanos, é o setor de gestão de pessoas. Não fala mais. Isso aí pode ser um bom assunto para o próximo podcast. Bom assunto. E o mundo precisa de mentorias. O que nós estamos fazendo aqui, o Otto vai ser mentor e o Herbert, presidente do Sindilave, vocês serão mentores de várias empresas, várias lavanderias do segmento e serão exemplos. Vocês irão salvar empreendimentos. Nada mais é que a gente aprende, temos que ter os nossos mentores para chegar onde eles já chegaram. E vocês têm muito que ensinar para aqueles que estão perdidos, não sabem como... tem até qual é a maior doença hoje em dia? É a depressão.
Às vezes o dono não consegue nem se levantar de tanta dor, de tanto problema que ele tem. Gostou de participar hoje? Amei. É isso. Vamos continuar aprendendo com obstinação, determinação e resiliência. Nunca deixem de desistir de você mesmo. Melissa, como foi para você a experiência? Foi maravilhoso. Acho que a mensagem que fica aqui é o que eu posso oferecer que ninguém mais pode oferecer. Né? Qual é o significado que eu posso proporcionar junto com o meu time, a empresa, né? Junto com o meu time, que ninguém pode oferecer. Não dá para desistir, né? Eu acho que tem sempre uma saída. A gente tem que ler a realidade também com outros olhos, né? Acho que é aí que está chave para começar. Muito bom, muito bom. Ótimo, obrigada pelo convite. Foi excelente, pessoal. Nosso tempo hoje está bem aproveitado e a gente espera vocês no próximo podcast Cindy Lave Anel. Isso aí, Otto. Parabéns.